Em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, acolhemos a todos aqueles que estão interessados nas reflexões em torno das mensagens da doutrina espírita e, com imensa gratidão, comemoramos nesse mês de novembro 70 anos da Federação Espírita Catarinense. Nesse ano de 2020, também estamos comemorando 75 anos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Unidos, então, nesse ideal maior de divulgar os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita, nós convidamos para a reflexão da noite de hoje, rogando ao Pai que nos abençoe e nos mantenha sob a sua proteção. Olá, Carla. Iniciando então a nossa reflexão sobre o livro Nossa Vida no Além, da autoria de Marlene Nobre, lançamos aqui a primeira pergunta, fruto da reflexão dessa autora. Afinal, o que é a morte? O que pensamos quando dizemos destino, acaso, azar? Parece uma série de eventos inexplicáveis se abate sobre nós, algo que não conseguimos compreender. Tudo parece não ter lógica, aquela lógica que nos guia em nossas ações cotidianas. Experimentamos uma sensação de desconforto, de dor, diante de acontecimentos que não parecem naturais. No entanto, o que pode haver de mais natural do que a morte de uma pessoa querida? Por que não conseguimos aprender de uma vez por todas que os corpos e as coisas no mundo são perecíveis, transitórias? Então, Marlene Nobre é uma médica e ela, nesse livro, ela faz uma série de reflexões baseadas em vários livros e inclui também depoimentos de desencarnados que mandaram através da psicofonia ou da psicografia. Então, essa questão de que por que não podemos entender que as coisas se acabam? Por uma razão bem simples, né? Porque não acabam. Então, nós temos isso entre nós, veja, nós trazemos no nosso âmago a certeza da imortalidade. Isso nem precisa estar escrito em lugar nenhum, nós vivemos isso, nós sabemos que somos anteriores a essa vida e que permaneceremos. Então, quando acontece o fenômeno da morte ou da desencarnação, porque na verdade morte é a morte do corpo, somente, não do espírito, nós ficamos com aquela sensação de que aquilo não podia acabar. Mas não é essa vida, não é essa vida, não é a presença da pessoa encarnada que não se acaba, é o espírito que não se acaba. Então, como nós não sabemos trazer isso para o nosso racional, para o nosso entendimento, nós ficamos com aquela sensação, mas como acabou? Mas não acaba? Acabou? Não acaba? Né? Então, essa incerteza que nos deixa nessa situação de inconformação, porque nós sabemos, no fundo, que não acaba, que somos eternos, né? E que vamos dar uma continuação, né, à nossa vivência ao deixarmos o corpo aqui na Terra. Uma vez liberta do casulo, a alma está preparada para a grande travessia? Qual o seu destino? Ficaria na crosta terrestre ou demandaria outras paragens? Então, esse exemplo da borboleta é muito interessante, que a lagarta, num determinado momento, ela se fecha em si mesmo, para de se alimentar, forma um casulo que vai servir de espaço de preparação, né, para a nova etapa que se iniciará, e ao deixar o casulo, ela transforma-se em borboleta. Então, esse exemplo pode ser utilizado também para nós, enquanto aqui encarnados. Então, a borboleta e a lagarta não são seres distintos, eles estão apenas em estados diferentes. Então, nós aqui na Terra seríamos a lagarta, e em determinado momento, quando deixarmos o corpo de carne, nos transformaremos em borboleta. Como é que isso acontece? Então, falando do espírito, o espírito afinal deixa o corpo aqui, permanece aqui, vai para onde? Isso vai depender muito do estágio evolutivo do espírito, do tipo de morte, da preparação que essa pessoa tem. E esse tempo, ele é relativo, então alguns permanecem ainda aqui na crosta por um bom tempo, porque não sabem o que aconteceu, se julgam vivos, ficam procurando, né, alguém que os ouça e que lhes dê informações.
aqueles que desencarnam através de uma morte mais vagarosa, esse processo de libertação vai acontecendo de forma gradativa, aqueles que desencarnam de forma abrupta, né? Há um rompimento abrupto desse processo, então vai demandar do espírito um certo conhecimento. E esse conhecimento, ele vai ajudar no sentido de que você vai se dar conta, opa, esse mundo não me pertence mais, mas o que vale mesmo, né, é o estado de espírito, quer dizer, o quão apegado à matéria eu sou, né, o quão eu já me espiritualizei enquanto encarnado. Então, isso é que vai nos ajudar nessa transição, quer dizer, se eu vou ficar aqui ou se eu vou para lá. Depois, mais adiante, nós vamos falar da posição daqueles que ficam, como eles podem ajudar nesse processo. Mas o estar aqui ou seguir o caminho vai depender do espírito, do conhecimento e daquilo tudo em que ele aprendeu e nesse momento tem capacidade de digerir, né, vamos dizer assim, de assimilar, né, nesse momento da desencarnação. Os entes queridos, os recebem no além? Então, a Marlene Nobre tem um capítulo no livro chamado Comissão de Recepção. Então, veja, vamos imaginar que a gente vá para um outro país, fazer um estudo, morar alguns anos lá. Quando a gente avisa que vai voltar, né, e a gente está no aeroporto, quando a gente chega no aeroporto, vê aquele monte de gente com cartaz, com balão, com flor, né, feliz, nos esperando. Então, assim, lá também acontece isso, exatamente isso. Porque nós estamos voltando de uma longa viagem, né, de um processo, de um plano, de algo que nós nos propusemos a fazer e vencer. Então, a comissão de recepção lá no além, ela é formada por aqueles que nos amam, aqueles com quem nós estamos vinculados. Então, nem sempre o espírito vai reconhecer ao chegar quem é que está lá. Porque a minha mãe é a minha mãe, mas é a minha mãe na outra vida, mas e nas outras, né? Então, na verdade, ela vai aparecer para mim, dependendo, às vezes, como minha mãe, mas às vezes ela vai aparecer para mim como aquele amigo do passado. Então, nem sempre o espírito reconhece, mas todos os que estão lá estão com esse intuito de recebê-lo e ajudá-lo. E a partir de algum tempo, o espírito vai percebendo pela energia, né, de quem que se trata. E é uma coisa que dá muito alento. Então, em geral, as mães vêm buscar, porque a gente tem uma grande afinidade com as mães. Isso não sendo possível, vem as avós, vem os tios, vem os amigos. Então, é uma festa realmente a chegada de um espírito lá no além. Principalmente se nós estamos com o nosso dever cumprido e nós estamos com essa lucidez para entender. Mas, independente disso, todos são acolhidos e amparados dentro das suas necessidades. Alguns deles precisam, nesse momento, ainda serem encaminhados para instituições de refazimento, alguns vão para hospitais, outros vão para casas de transição, né, dependendo do estado em que o espírito está. Mas essa comissão da recepção sempre está lá, e é um alento para aquele, né, que ao deixar a Terra pensa que talvez vai ficar sozinho, para onde que eu vou. Não vai ficar sozinho, vai estar sempre acompanhado por aqueles que eu amo. Como que se desprende o espírito do corpo? O que influencia esse processo? Então, os espíritos superiores responderam a Allan Kardec que a alma nada leva desse mundo a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança é essa, cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela faz da vida.
Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, o corpo, o espírito, quando deixa o corpo, sempre o faz por expulsão e não por abandono. Então, ele vai permanecer até que o corpo tenha as condições, né, para manter a vida. Quando isso não acontece, então, quando vai havendo uma morte gradativa do corpo, uma degeneração, o espírito já vai sentindo esse afrouxamento dos laços e já vai se iniciando essa separação, muitas vezes antes, né, que o coração pare. Outras situações, ela vai começar exatamente após, né, que o coração pare, no caso das mortes repentinas. Mas veja, a facilidade desse desprendimento, o tempo é variável para cada espírito. Alguns deles já estão desprendidos no próprio velório. Outros levam ainda dias, semanas, pode ser. O que modifica isso é o entendimento que a gente tem sobre o que é importante aqui na Terra. Então, por exemplo, hoje, quando nós estamos encarnados, né, tudo que nós temos aqui é o máximo. Quando nós deixarmos o corpo, não é essa percepção que nós temos. Aí a gente percebe a futilidade da vida na Terra. E quanto maior o nosso entendimento a respeito disso, que o que permanece é a nossa essência espiritual e tudo que faz sentido para nós é o que diz respeito, né, à vida espiritual, muito embora a vida material seja importante quando nós estivermos encarnados, isso vai facilitando a separação. Então não há como dizer que aconteceu em 2 horas, 3 horas, é seguro em 10 horas, em 2 dias, 3 dias, não dá para saber. Vai depender de cada espírito. O que cada um de nós pode fazer por aquele que desencarna, justamente é a prece, a oração, que nesse momento vai auxiliar o espírito nesse processo de transição. Allan Kardec sintetizou o Código Penal da Vida Futura em 3 princípios. Quais seriam eles, Carla? Então, o primeiro deles é que o sofrimento é inerente à imperfeição. Então, quando nós somos ainda espíritos muito inferiorizados, estamos encarnados no mundo de expiação de provas, nós estamos sujeitos a todas as dificuldades inerentes a este mundo em que nós estamos habitados. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e por nós sermos imperfeitos, nós ainda temos que resgatar os nossos débitos. E o resgate dos nossos débitos, ele só pode acontecer de 2 formas, pelo amor e pela dor, ou pela dor. Como nós ainda não sabemos resgatar pelo amor, nós ainda precisamos da dor. E se nós temos a dor, e se nós temos a imperfeição, é porque nós estamos engajados nesse processo. Os mundos mais ditosos já não possuem o sofrimento como nós experimentamos aqui, porque lá já habitam pessoas mais desenvolvidas moralmente. O segundo diz que toda imperfeição, assim como toda falta promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos da ociosidade, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, na verdade, nós experimentamos o sofrimento decorrente das nossas necessidades para o nosso aperfeiçoamento. Então, uma doença nada mais é do que a exteriorização de uma dificuldade da alma. Então, o corpo vai extravasar aquilo que é a alma. Então, não é o corpo que está doente. Em princípio, é o espírito que está doente e traz para o corpo essa doença. Então, assim, todas as nossas dificuldades, elas decorrem dos nossos erros do passado. E aí a gente pode dizer, mas é meu karma. Não é seu karma, é a sua oportunidade de aprendizado e de crescimento através do resgate dos débitos vividos. Então, essa é o segundo código, né? Ou seja, nós só vamos viver o sofrimento de acordo com aquilo que nós planejamos, entre aspas, né, de forma incorreta.
para nós mesmos. E o terceiro diz assim: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei de justiça divina. Compreendemos assim que a alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desditoso é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Na verdade, a alma traz em si mesmo o castigo ou prêmio, onde quer. Então, o que o espírito vai experimentar, né, após a desencarnação? Então, aquela questão, vai para o inferno ou vai para o céu? Né? Então, inferno e céu não são lugares circunscritos, são estados de espírito. Então, se eu estiver com o meu dever cumprido, eu vou estar em paz com a minha consciência. Se eu perceber que eu deixei muita coisa para trás, eu vou sofrer isso. Porque quando nós deixarmos o corpo, nós recobramos a lucidez do espírito que está, na verdade, enquanto encarnados, ela fica um pouco abafada. Então, hoje aqui, nós corremos atrás do dinheiro, das oportunidades, do crescimento. E quando nós desencarnarmos, nós vamos olhar e falar assim, e daí? Nossa, para que aquilo serviu? Né? O sofrimento que isso me trouxe. Então, eu me coloco naquela situação em que eu estou sofrendo lá, porque eu não aproveitei as oportunidades que eu recebi aqui. E vou ansiar por uma nova oportunidade, para que haja realmente o resgate dessas dificuldades em que eu estou vivendo hoje aqui. Então, assim, eu vou colher aquilo que eu plantar, não pode ser diferente. Então, se eu quiser colher algo melhor, eu preciso, né, plantar, ou seja, eu preciso, as minhas obras, as minhas ações aqui têm que ser compatíveis com uma vida ditosa. Né? Então, o meu aperfeiçoamento, o meu esforço para ser melhor, né, é que vai fazer com que eu possa realmente lá me sentir numa situação mais confortável. Como que os familiares e amigos que permanecem podem ajudar o desencarnado? Então, aí está uma questão, né, bem importante. Porque, veja, nós falamos, né, de como é que se sente o espírito lá, né, e agora nós vamos falar com como é que se sentem aqueles que ficam. Então, essa sensação de que não devia acabar, mas acabou, que nós conversamos lá no início, ela traz um sofrimento para aqueles que ficam. Isso é real. Nós também sabemos que existe uma mudança de abastecimento energético. Então, aquela energia física, né, que se nutriam aqueles que se amavam enquanto encarnados, ela tem que sofrer uma transformação. Ela não deixou de existir, mas ela vai ser modificada na sua essência. Então, esse processo é que aqueles que ficam sentem de início. E esse processo, ele pode durar um dia, uma semana, meses, anos, dependendo do entendimento. Mas o que influencia aqui o estado daqueles que ficam? Então, os espíritos, aqueles que desencarnaram, eles podem nos ver, né, diferente de nós, né, a não ser aqueles que possuam a capacidade da vidência, podem enxergar os espíritos. No geral, nós não enxergamos. Diferente disso, eles nos veem, eles sabem o que nós sentimos, eles ficam angustiados conosco, vendo a nossa situação. Então, a primeira coisa que os que ficam podem fazer por aqueles que vão é o entendimento. É saber o que está acontecendo e a aceitação. Mas é difícil aceitar alguma coisa que eu não conheço. Então aí entra, né, a doutrina espírita que veio tirar o véu sobre a morte. Poderíamos assim dizer que a doutrina espírita matou a morte, porque vem esclarecer nos mínimos detalhes tudo que acontece. Então, quando nós temos essa aceitação, nós ajudamos esse ser querido que foi.
Então, é a mesma coisa, ó. Digamos que o nosso filho adolescente vá fazer um estágio no exterior e ele sinta muita falta. Então, ele vai nos ligar, dizendo, estou com saudades, né? E a gente vai tentar consolá-lo. Agora, imagina se o nosso filho adolescente nos liga, dizendo que está com saudades, que está com dificuldades, e aqui a gente fica chorando e dizendo, mas então, eu não queria que você fosse, acho melhor você voltar. Nós vamos estar incentivando o nosso filho a desistir de uma coisa que para ele está sendo difícil, mas vai ser importante. A diferença é que na morte não tem como desistir, né? Tá? Nós não temos como voltar atrás. Nós temos que entender a necessidade do desencarnante. Qual era a necessidade dele naquele momento? Era a libertação. Então, o fato de nós aqui encarnados não aceitarmos e ficarmos chamando pelo Espírito traz uma grande dificuldade para eles. Eles dizem que as nossas lágrimas, né, são como gotas de fel em que eles sentem cada uma delas. Então, assim, se nós os amamos realmente, nós temos que pensar o que é que ele precisa. Então, eu amo meu adolescente que foi fazer um curso no exterior. Nossa, isso vai ser importante para ele. Então, eu vou incentivá-lo. Eu amo meu ente querido que desencarnou. E eu sei que isso é importante para ele. É a libertação dele, era o momento dele, eram as necessidades dele. Mas eu precisava muito saber como é que ele está. Então, esta é uma dúvida decorrente, que eles, né, as pessoas que nos procuram no centro espírita querem sempre saber notícias. Veja, as notícias vêm. Às vezes elas vêm em sonho, às vezes elas vêm de percepção. Então, eu estou sozinha aqui fazendo a minha prece, e de repente eu sinto uma paz, um aconchego que eu sentia quando eu abraçava, né, aquele ente querido que convivia conosco. É ele nos abraçando. Às vezes temos sonhos juntos, de momentos felizes, tá? Somos nós nos encontrando. Então, a aceitação faz com que nós consigamos um passaporte de acesso a informações. E também assim, ó, eu não vou conseguir aceitar se eu não souber como é que ele tá. Por que essa dúvida? Né? Todos são amparados, todos. Mesmo aqueles mais inferiorizados, que têm as maiores dificuldades, que tiveram uma vida muito complicada na Terra, são acolhidos. Então, por que o nosso ente querido não vai ser acolhido, não vai ser ajudado pela equipe espiritual? E tem mais um detalhe também. Nós também somos ajudados pela equipe espiritual. Todos os momentos que nós precisamos, inclusive nesse da desencarnação de um ente querido. O que não é adequado é chamarmos por eles, para que eles venham nos ajudar, porque eles vão querer vir e em determinadas situações eles não estão. Então, assim, a ajuda vem, precisa ser do pai, da mãe, né, do irmão? Não necessariamente. A ajuda vem e a aceitação e as nossas preces é o que melhor nós temos a fazer por aqueles que acabaram de desencarnar. E ainda que no livro ela traz uma frase que é muito interessante, que diz assim, ó, um dos benefícios que o Espiritismo vem trazendo à humanidade é ensiná-la a saber morrer. Então, é importante isso para quem vai e é importante isso para quem fica. Conversar sobre a morte. Ela existe. Ah, mas é melhor não falar. Por que não? Eu não quero saber. Por que não? Isso traz grande alento quando nós formos desencarnar e para aqueles que ficam ter esse entendimento. E a doutrina espírita é rica nesse processo, tem nos ajudado muito, e realmente faz a diferença nós sabermos como é que as coisas se processam. E principalmente, que a energia do amor só se modifica, mas não se extingue, porque nós estamos todos vivos, sempre, eternamente. Em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, Carla, nós agradecemos as reflexões do livro da Marlene Nobre sobre a nossa vida no além, trazendo essa clareza para o nosso raciocínio, mas principalmente esse sentimento ao nosso coração da continuidade desse contato com os queridos que já partiram e também esclarecendo sobre essa importância de aproveitar cada dia aqui na Terra, nesses relacionamentos,
de forma que nos sustente nesses momentos tão sérios, mas ao mesmo tempo tão significativos nas nossas vidas, né? Então, gratidão em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré, e pedimos a você que encerre nossas reflexões da noite de hoje com uma prece. Então, agradecemos ainda, né, a Marlene Nobre, né, que se dispôs a fazer uma grande pesquisa e lançar esse livro. Ele está cheio de depoimentos. Quem tiver interesse, seria, né, importante, né, lê-lo. Ele tem disponível em PDF também, para ser baixado. E ele traz muito alento, né, assim como toda a doutrina espírita. Então, vamos nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade da reflexão, pelos ensinamentos que o Cristo veio nos trazer sobre a imortalidade da alma, pelos ensinamentos do Consolador prometido, como ele mesmo nos disse, que é o advento do Espiritismo. Agradecemos a todos os irmãos desencarnados que nos ajudam nessa tarefa, tanto de vivermos enquanto encarnados, mas também de continuarmos vivendo enquanto desencarnados. Pedimos por todos os irmãos que sofrem, por todos aqueles que têm a dificuldade do entendimento do processo, para que possam ser amparados e acolhidos. Agradecemos muito podermos estar juntos e podermos um pouquinho mais aprendermos sobre o fenômeno da morte, tão natural e tão necessário para todos nós. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe.